Olá, boa tarde, boa noite, não sei o que é, a todos. E eu não sou oradora. E viram nas descrições todos os oradores, todos eram palestrantes oradores, eu não sou. E não venho cá falar sobre mim, mas venho cá falar sobre uma ideia que todos vocês alimentam. Quem é que daqui conhece o Banco Alimentar contra a Fome? Eu queria, antes de mais, pedir uma grande salva de palmas a cada um de vocês. É qual? Este aqui. Ótimo. Já está. Então, o André, que eu não conheço, e que não sei porque é que me convidou, mas ele saberá, um dia telefonou-me e disse: olá, eu queria convidá-la para... Sou o André e queria convidá-lo para o Faz Acontecer. E já me tinha convidado para uma coisa, mas depois não ocorreu por causa do Covid. Eu disse: só com esse nome já aceito. E o que o André fez é uma coisa extraordinária. Porque está esgotado. Logo estava esgotado. Como é que aqui na Terceira, um evento de pessoas a falar sobre coisas que são humanas, sobre sentimentos, esgota uma sala linda como... O que tem essa... É isso. Venho-lhes aqui falar sobre uma ideia. Eu digo sempre que pessoas desassossegadas não têm vidas sossegadas. E o desassossego de cada um de nós é um desassossego interior. Não é um desassossego que, por vezes, faz correr tantas pessoas da direita para a esquerda e da esquerda para a direita como baratas tontas. Aquilo que desassossega realmente e aquilo que muda é o desassossego interior. É o não nos deixarmos conformar. É não podermos assistir impávidos a coisas que são injustas. E hoje, como lhes digo, venho-lhes falar de uma ideia. Da ideia que deu lugar ao Banco Alimentar contra a Fome. Mas não nasceu em Portugal. Nasceu na América, no país mais rico do mundo, um dia em que um homem, no Arizona, foi à janela e viu uma mulher que ele conhecia, que tinha filhos, a mexer no lixo. E essa mulher estava a mexer no lixo porque tinha os 8 filhos e não tinha nada para lhes dar. E este John Van Engel não se conformou. E telefonou a um amigo que era produtor de batatas e perguntou: lá, não tens aí umas batatinhas a mais? E nessa tarde tinha 2 caminhões de tiro de sobras de batata. E ele percebeu que havia ali uma oportunidade. Em termos empresariais, eu sou economista, licenciada também na Católica, como o João da Silva, percebeu que havia ali uma oportunidade de negócio. E ir buscar onde sobra para entregar onde falta. E então pensou: o que é que coitada desta mulher vai fazer com 2 caminhões de batatas? Também é demais. Então pensou: vamos criar uma entidade que permita entregar, ir buscar tudo aquilo que são excedentes. Cada um de vocês está sentado nesta sala, desperdiça por ano 184 quilos de comida. São números. Mas essas 184 quilos de comida que desperdiçam e que não têm noção que desperdiçam, todos vocês podem pensar: não, na minha casa não se desperdiça nem um grão de arroz. Deve ser na casa do vizinho que se desperdiçam 368 quilos por pessoa. Mas são médias. Mas para desperdiçar estes 184 quilos de comida por ano, de cada um de nós, desperdiçou-se a água e desperdiçou-se o trabalho que houve envolvido para produzir. Então, nasce o Banco Alimentar nos Estados Unidos, depois vem para a Europa, primeiro França, depois Bélgica, Itália, Espanha, o 5º país é Portugal. Não fui eu que fundei o Banco Alimentar contra a Fome em Lisboa, em Portugal, foi o Sr. Comandante Vasco Pinto, que um dia estava a ler uma revista e caiu, uma revista francesa, e caiu. Eu morava em Bruxelas nessa altura
Tinha ido, qual esposa submissa atrás de um marido que gosto imenso, ao fim de 43 anos ainda gosto imenso dele, não sei como é que ele ainda gosta de mim, mas o que é certo é que tínhamos ido para Bruxelas e tínhamos morado 8 anos em Bruxelas, na altura da adesão, e depois numa altura viemos. E eu tinha trabalhado na Sociedade Portuguesa de Seguros e depois trabalhei em Bruxelas no Comitê Económico e Social e quando vim decidi ficar em casa e fui-me oferecer, desde os 12 anos que faço voluntariado. E faço voluntariado porque acho que a minha vida é mais rica quando vejo a realidade de outros que têm vidas diferentes. Eu hoje saio daqui muito mais rica. Porque aprendi com as dores, mas aprendi com as superações de cada um dos palestrantes anteriores. Cheguei ao Banco Alimentar, oferecer-me para trabalhar 3 horas por semana. Ao fim do mês fazia parte da direção. Ao fim de 6 meses, tinha concebido um plano de negócio daquilo que era mais do que apenas uma ideia. E cada um de vocês já alimentou esta ideia. Mas o mais engraçado de tudo é que hoje há muitos daqueles que já alimentaram esta ideia que trazem os filhos para alimentar uma ideia. E alimentar esta ideia significa não aceitar que haja pessoas que tenham falta de alimento à mesa em Portugal todos os dias. Então, o que eu lhes pergunto, que eu lhes deixo como pergunta, eu só tenho 4 slides e o primeiro era sobre o André e o último é sobre o André. Então, o que eu digo é aquilo que o André nos desinquieta. O André pôs-nos hoje todos aqui a pensar qual é o meu papel no mundo. Todos nós somos cidadãos. Mas uns temos motivações cristãs, outros temos motivações humanas, outros temos motivações de todo o tipo. Mas cada um de nós, só com o seu olhar, pode construir um mundo mais justo, mais solidário. Este homem foi à janela e olhou. Nós vamos à janela e, por vezes, só olhamos, não vemos. E este homem viu aquela mulher e começou a pensar. E é este pensamento que nos faz intervir, que nos faz poder mudar, de alguma forma, as comunidades. Hoje, em Portugal, há 21 bancos alimentares, apenas com o modelo de negócio que se concebeu quando cheguei ao Banco Alimentar. O Banco Alimentar era muito pequenino, não visitava instituições e decidi que ia estruturar um modelo de negócio. Um modelo, à gestão. Toda a minha vida aquilo que sei fazer é arrumar coisas. Desde as meias nas gavetas por cores, o meu marido poderá confirmar, e fico irritada quando mudam, porque é uma questão de eficiência. Se eu estou vestida de azul, tenho que saber onde é que está a meia azul, não quero uma meia verde no dia seguinte. Ou se calhar até quero, mas sou eu que escolho, porque sei onde é que está. Até as tampas das caixas de Tupperware. E as senhoras que aqui estão todas sabem que é um problema, qualquer mulher tem as tampas das caixas de Tupperware. Então, eu hoje, se estudasse, não teria tirado economia. Mas também eu só fui parar a economia porque era-me indiferente. Podia ter feito qualquer coisa, menos medicina ou arquitetura, qualquer coisa. Foi para poupar um ano. Tenho a mania da eficiência, da luta contra o desperdício e continuo. Então, na Católica poupava-se um ano. Bom, e lá fui. Tive imensa sorte, porque até encontrei um homem que era bem giro e que, para poupar recursos e tempos de namoro, passámos aí no mesmo comboio para Lisboa. Então, o que é que... Quando vim de Bruxelas, portanto, fui-me lá oferecer e estou há 32 anos no Banco Alimentar. Eu tinha 32 anos e estou, agora tenho... Não façam conta. Bom, então, estou lá e abri muitos bancos alimentares. Aliás, aqui na Terceira, ainda hoje tive o grande prazer de ver uma pessoa que trabalhou aqui no Banco Alimentar da Terceira e que mudou toda a sua vida, se calhar porque teve a oportunidade de trabalhar no Banco Alimentar. Olá, Otílio. Então, esta ideia que se alimenta todos os dias, mas que nos alimenta também, permite-me, sobretudo, ter a certeza que tudo o que eu fiz foi isto. E juro-vos que não sabia que o Tarantino vinha a este. Tudo aquilo que eu fiz foi, e tudo aquilo que se faz, foi mobilizar pessoas, contagiar pessoas
ideias, para uma ideia. E a ideia é muito maior que nós. Como vocês viram, todos na sala, praticamente, conhecem o Banco Alimentar. E se eu vos perguntasse agora quantos foram voluntários do Banco Alimentar, tenho a certeza que 2/3 desta sala já foi voluntário do Banco Alimentar. Então é esta ideia, é esta capacidade de contagiar pessoas para algo que é muito maior que nós, que faz com que eu hoje não venha aqui falar de mim, eu não preciso. Venho-vos falar de algo muito maior que nós, do qual eu faço parte. Como fazem milhares de portugueses que todos os dias aceitam ser voluntários, que todos os dias aceitam dar algum do seu tempo ou algumas das suas qualificações para construir algo que é maior que nós. Hoje há em Portugal 21 bancos alimentares e eu sempre que falo em público cito estes números. Os bancos alimentares, em conjunto, alimentam 4% da população portuguesa. 400 mil pessoas recebem regularmente no prato comida que vem de um banco alimentar. Por ano distribuímos 32 mil toneladas de alimentos, 80% das quais iriam para o lixo. E iriam para o lixo apenas por razões comerciais. Ou porque a marca mudou, ou porque está quase a chegar ao prazo de validade, ou até porque o prazo de validade já passou, mas são produtos que podem ser consumidos com toda a segurança, há vários prazos de validade, ou até porque são promoções que têm que ser retiradas das prateleiras para não se perder o cliente. E estamos a falar, por exemplo, só em Lisboa, de 40 toneladas, 40 mil quilos por dia. Então, estas pessoas que têm comida na mesa são pessoas que esperam de nós, a certeza de que o nosso trabalho em conjunto gera valor e cria impacto. A certeza de que cada um de nós se supera. E a certeza que cada um de nós, mais do que apenas fazer aquilo que acha que pode, faz aquilo que acha que deve. E nós não podemos passar por um mundo indiferentes, sem deixar uma marca. Tudo aquilo que fizermos, tudo aquilo que deixarmos para os nossos filhos e para os nossos netos, olha que aquilo parou. Tudo aquilo que deixarmos para os nossos filhos e para os nossos netos é algo que nos enche, que nos faz a vida plena. E como todos os oradores anteriores, como os 2 oradores seguintes, como o André, mas também como a mãe do André, como o pai do André, nós sabemos que a nossa vida é muito mais do que a nossa pequena vida. É as pessoas que nós tocamos com a nossa vida. São as pessoas que, de alguma maneira, ficam comovidas, que se deixam emocionar porque cruzaram a nossa vida. São pessoas que, de alguma maneira, gostaram de nos conhecer e que gostaram da nossa amabilidade ou até da nossa irritação. Porque não é apenas com falinhas mansas que as coisas se fazem. Eu não sou mulher de falinhas mansas, como já viram, não é? É com a certeza de que temos um projeto com propósito. Algo que é muito maior que nós. E eu trabalho muitas horas por dia. Mas nunca, acho eu, que nunca faltei à minha filha. N histórias de superação. Mas se calhar, depois conto-vos uma mesmo engraçada, mas se calhar aquilo que eu queria partilhar convosco é que quando eu decidi ficar como voluntária no Banco Alimentar, ou seja, prescindir de um salário, só consegui fazê-lo porque o meu marido aceitou que a nossa família tivesse menos um salário. Porque os meus filhos aceitaram. Eu já ganhei imensos prémios, como vocês imaginam. Dou todos os prémios ao Banco Alimentar, nunca recebi nenhum prémio para mim e, aliás,
acho sempre que é bom alimentar. Uma vez recebi um prémio que era de 10 mil contos, são 50 mil euros, é imenso dinheiro. Então, distribuí por várias instituições e depois, e passado 2 meses, costumamos fazer uma viagem com os nossos filhos, e passado 2 meses disse, olha, este ano não vamos poder fazer a viagem do costume porque tivemos que mudar os armários da cozinha. E o meu terceiro filho, Pedro, desatou a chorar e disse, oh mãe, mas afinal é que somos pobres. E então, esta capacidade de até ensinarmos aos nossos filhos este olhar e esta capacidade de partilhar, mas de partilhar sobretudo talentos, é que me fez não só querer ficar pelo banco alimentar. A coisa que eu mais gostava era de fechar o banco alimentar. Não era preciso. Não havia pessoas que precisassem de ajuda para comer e não havia excedentes alimentares. Mas então comecei a perceber que havia muito mais excedentes, muito mais desperdícios. Desperdícios de tempo, desperdícios de amor, desperdícios de desencontros. E lançámos a Entreajuda há 20 anos, é uma instituição que é filha do Banco Alimentar e ainda ontem, assim do nada, aqui uma pessoa, o Sérgio me falou da Entreajuda, assim do nada. Mas hoje a Entreajuda é talvez uma das maiores instituições cá em Portugal e vocês, se calhar, nunca ouviram falar. E eu fico contente. Porque não é preciso ouvir falar das coisas, é preciso é que elas aconteçam. A Entreajuda lançou um banco não alimentar, o Banco de Bens Doados, podem ver na internet, e quando ainda nem se falava de sustentabilidade, nós estávamos a recuperar todos os excedentes das empresas. A Nike UK manda para Portugal, para o Banco de Bens Doados, todos os excedentes, ainda antes de haver a obrigação de dar os excedentes têxteis. Mas lançámos a Bolsa do Voluntariado, que é o maior site português de voluntariado, onde há encontros, quem precisa vai pedir, buscar voluntários, e por causa do primeiro voluntário, uma instituição em Algés conseguiu um arquiteto que lhe fez um plano, um projeto, que lhe permitiu abrir uma creche onde mães podiam pôr os filhos para poder ter o apoio da Segurança Social voluntariamente e as mulheres poderem ter um emprego e levar mais rendimento para casa. Lançámos tantos projetos, todos, sempre. Tantos de luta contra o desperdício em várias vertentes, ainda agora, daqui a pouco tempo, vamos lançar um cartão de voluntário a nível nacional para se registar o trabalho de voluntário. Em Portugal, diz que é o país da Europa onde há menos voluntários. Se eu perguntasse nesta sala quantos são voluntários, tenho a certeza que a maior parte de vocês já fizeram algo pelos outros, mas não contaram. Porque em Portugal não contamos aquilo que fazemos pelos outros. No entanto, podermos gerar benefícios para o setor social com o nosso tempo, apenas porque o registamos, é muito, muito importante. Todos nós queremos construir e todos nós, incluo-me, construímos. Cada um à sua maneira, à sua escala. O importante é a certeza de que não podemos desistir. Como o Miguel, como o João, como o Tarantini, como agora esqueci-me, mas eu já tenho 63 anos, já tenho às vezes algumas baralhas. Como todos, Jorge, como tantos que estão aqui sentados, como a Beatriz ainda não desistiu de ser loira. Mas não desistirmos e vermos que ter a capacidade de ver quem se cruza connosco e de ter a coragem de mudar, ter a coragem de fazer alguma coisa diferente. Então, uma vez fui convidada para levar a tocha olímpica em Manchester. Foram 2 portugueses convidados e eu fui, não sei porquê. Bem, eu sei porquê. É porque a nossa vida é toda vista. E eu passo a vida a correr entre um lado e outro da Avenida de Ceuta e alguém lá naquele chatel diz, olha, aquela é boa, vai aguentar. E então fui convidada para levar a tocha olímpica. E convidei o meu filho, Zé Maria, que é o meu 4º filho, que é muito calmo, para ir também lá. Achei, um dos miúdos pode assistir a isto e depois conta aos outros. Assim foi. Mas combinei logo com os da organização. Olha, eu correr é que não corro.
Eu ando muitos quilómetros por dia, quando vou ao fim do dia ver aquela coisa do telefone, são muitos quilómetros, mas eu correr é que não corro. Em frente da Universidade de Manchester, logo me foi calhar uma subida. E, de repente, passa uma tocha olímpica e eu ouço: mãe, a mãe consegue! E eu pensei, se não é por este, nunca mais vou correr. Olha, pus-me a correr e o que é certo é que corri. Mas pronto, ó Nuno, você não me desminta. Eram só 100 metros. Não sei quantos eram. Sei que fui capaz de correr. E sei que isso foi importantíssimo para o meu filho Zé Maria. E sei que sem aquela força, sem aquela certeza de ter um filho ali que representava todos os outros, eu não teria sequer tentado correr. E quando eu tentei correr e consegui, superei-me. E a mensagem que eu deixo aqui a cada um de vocês é que esta história que lhes conto é uma história de superação coletiva por algo que é muito maior que nós. Muito obrigada. Obrigada.